Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema que é de particular interesse para muitas e muitas pessoas, que é o congelamento de óvulos. A gente vive falando sobre isso e eu gosto muito de falar porque é um procedimento, é um instrumento muito intrigante, muito instigante para todos nós. E ele veio também se adequando e atendendo às necessidades de muitas e muitas mulheres nas últimas décadas, né? A gente vê que, felizmente, as mulheres foram se vendo cada vez mais dentro desse processo de inserção dentro do mercado de trabalho e coisas parecidas, o que levou como consequências ao adiamento, em muitas vezes, tanto do matrimônio, como principalmente na execução de planos de maternidade. Então, a gente se viu diante de um impasse, as pessoas se viram diante de um impasse, porque se eu posso esperar e se eu pretendo esperar para ter o meu primeiro, meu segundo filho, obviamente eu também tenho um preço a pagar, porque na medida do envelhecimento, a gente sabe, isso é muito bem documentado, que os ovários vão perdendo óvulos em quantidade, e esses óvulos também vão perdendo a sua qualidade com o envelhecimento fisiológico das mulheres. E alguma coisa a gente precisava ter de resposta para esse impasse, né? E essa resposta apresentada pela ciência foi o congelamento de óvulos. Falar de congelamento de óvulos implica em dizer que a gente deseja preservar as condições fisiológicas de uma célula para uso futuro. Uma vez congelada uma célula, ela pode ser usada, um gameta, um óvulo, um espermatozoide, ou um embrião, que é um conjunto de células, ou mesmo um tecido ovariano. A gente pode utilizar e manter essas estruturas congeladas, em tese, sem limite de tempo. A gente tem relatos de uso de embriões nascidos, bebezinhos nascidos após a formação de embriões de óvulos congelados há mais de 20 anos. Então, isso mostra bem para a gente que a técnica oferece muita segurança e muito resultado também, desde que a gente considere também alguns pontos que vamos falar aqui. Para isso, eu fiz algumas anotaçõezinhas também aqui dos pontos que eu acho que eu não gostaria de deixar de tocar. Congelar óvulo, a gente precisa ter muito claro um ponto que foi um ponto limitante ao longo dessas décadas, que foi o fato de que as células são muito ricas em água. E quando você congela e resfria, independente da técnica, você tem a formação de cristais de gelo no interior das células, e esses cristais têm um potencial de dano muito grande às demais estruturas das células, né? Então, o que fazer para isso? Ao longo dessas décadas foram sendo necessários o uso de diversas substâncias, que são substâncias chamadas crioprotetoras. Então, quando você congela uma célula ou embrião, você precisa, antes disso, tomar alguns cuidados, como, por exemplo, a desidratação é um desses cuidados, porque você reduz muito a formação de cristais no interior dessas células, reduzindo também o risco de danos às demais estruturas. Os óvulos, em particular, ainda têm um risco maior, um quê de vulnerabilidade ainda maior, que são células consideradas grandes e ricas em água, ou seja, mais cristais sendo formados. Além disso, tem outra estrutura, que são os fusos meióticos, que estão ali dispostos e que não podem ser danificados nesse processo de congelamento. Então, para isso foi sendo desenvolvida, foi sendo aprimorada a técnica em que você desidrata, você coloca essas células frente às substâncias crioprotetoras e aí sim você consegue fazer o procedimento de congelamento, obtendo cada vez mais melhores resultados.
Como um breve histórico, a gente vê que o congelamento, por exemplo, não de óvulos, mas de sêmen, ele já vem aí de muitas décadas. Em 1940, essa prática se organizou mais e a gente já tem naquele momento o reconhecimento da necessidade do uso de substâncias crioprotetoras, e naquela ocasião se usava uma substância chamada glicerol. Todo esse processo veio passando. Em 1953 houve então um relato de um nascimento de um bebezinho produzido a partir de sêmen congelado, e tudo isso foi caminhando. A década de 70 foi muito importante no estudo dessas substâncias crioprotetoras, e a década de 80 teve 2 pontos muito importantes. Em 84, o nascimento do primeiro bebezinho, que foi um embrião congelado. 2 anos depois, em 1986, sai então um relato de um nascimento de um bebê, do primeiro bebê produzido a partir de óvulos congelados. Esse trabalho foi publicado na Lancet desse mesmo ano, 1986. Eu anotei uns dados aqui interessantes. Naquele trabalho, os autores relataram aqui uma taxa de sobrevida de 80%, taxa de clivagem de 60%, que eram índices muito bons para aquele momento. Óbvio que tudo isso veio sendo absurdamente melhorado com o passar dessas últimas décadas, a partir dessa década de 80. Em 2006, em particular, então, um grupo japonês publica uma técnica chamada vitrificação, e que todo o cenário de resultados em cima desse procedimento melhorou dramaticamente. Então, essa técnica de 2006, que foi descrita já com uma taxa de descongelamento normal de óvulos de 91%, né, com taxa de fertilização de 81%, de blastocisto de 50% e taxa de gestação de 41%, uma taxa geral de fertilização, que eram já números bastante expressivos para aquele momento. O tempo foi passando, e em 2013 saiu o primeiro guideline, que foi feito a partir de centenas de trabalhos, e no final restaram 4 apenas trabalhos, que foram os trabalhos que foram de fato utilizados para a confecção dos resultados. Nesse guideline de 2013, eles já mostravam taxa de sobrevida pós-descongelamento de óvulos de 92,5%, né? 2013, né? Quando os autores compararam taxas, resultados, desfechos, a partir de óvulos congelados contra óvulos a fresco, os resultados foram muito semelhantes. Então, com taxa de fertilidade de 74,2% para óvulos congelados, contra 73,3%. Taxa de implantação de 40% praticamente para ambos os grupos, taxa de gestação de 55% para ambos os grupos também. Então, resultados muito semelhantes. Para uma taxa de gestação foi de 55,4% para óvulos congelados, contra 55,6% para óvulos a fresco. Então, todos esses dados desse trabalho já mostravam uma evolução da técnica, com resultados que atestavam essa evolução. Algumas perguntas surgem, então, em decorrência disso, hoje. Como é que a gente pensa no congelamento aplicando toda essa técnica adequada na nossa sociedade? Então, primeira pergunta: quando congelar? Em que fase da vida congelar? A gente lembra, se você tem 38, 39 anos, a gente está falando de congelamento para uso próprio, né? Se você tem 37, 38, 39, 40 anos
e ainda não se vê no seu momento de ser mãe, óbvio que é sempre vantajoso se pensar em congelar para que você venha usar esses óvulos no seu futuro, no seu momento adequado, né? A gente lembra que as taxas de sucesso são próprias da idade que você tinha quando congelou os seus gametas, né? Entretanto, respondendo uma pergunta muito objetivamente, qual é a idade melhor para se congelar, para uso próprio, quando a idade é essa em que a gente pode oferecer os melhores resultados? Sem sombra de dúvida, e existem alguns trabalhos que falam muito claramente sobre isso, que a idade principal, a idade ideal recomendada para congelamento de óvulos é abaixo de 35 anos. Todas as taxas e desfechos iniciais de taxa de implantação, gravidez clínica, gravidez em curso, nascimento, né? Todas essas taxas são absurdamente favoráveis quando a gente congela óvulos de mulheres abaixo de 35 anos. Isso precisa ser muito bem colocado e apresentado a você num momento do seu aconselhamento. Esse é um ponto também importante. Quando a gente fala em que momento congelar, iniciar um tratamento, é um outro dado também muito interessante. Existe uma base fisiológica que mostra para a gente que as mulheres, mesmo que ovulando apenas uma vez no mês, as mulheres têm mais de uma onda de surgimento de folículos antrais. O que são esses folículos antrais? Todos os folículos de uma mulher, onde estão lá os seus óvulos, eles foram gerados e mantidos num estágio de folículo primordial. E ali eles ficam. Eu gosto sempre de brincar com as minhas pacientes assim. Seus folículos estão lá adormecidos desde que você foi gerada dentro do útero da sua mãe. Mas todo mês, um grupinho desses folículos vai ser como se eles acordassem, como se eles despertassem. E dali para frente eles passam a se desenvolver, de certo modo, e passando por etapas de folículos pré-antrais, até folículos pré-antrais, folículos antrais. Um deles apenas, a cada mês, vai continuar crescendo, passando a uma etapa de folículo dominante, folículo pré-ovulatório, e vai ovular. E os demais, para cada mês a gente está falando de que uma proporção de que para cada um folículo que ovula efetivamente, centenas de outros também começam o seu crescimento e dali eles começam a evoluir, ficando pelo caminho. Uma vez que esses folículos acordam, eles ficam ali nos ovários disponíveis por mais alguns dias ou poucos meses. É o período de vida desses folículos antrais, e é assim que as mulheres vão, então, perdendo toda a sua reserva de folículos nos seus ovários e, portanto, de óvulos. Com base nessa informação de que mais de uma vez um grupinho de folículos aparece, que são os folículos antrais, né? Então a gente sabe muito bem, hoje existem trabalhos também que mostram que a maior parte das mulheres tem duas ondas. Tem um trabalho muito interessante que mostra que 68%, salvo engano, 68% das mulheres vão ter duas ondas de surgimento de folículos antrais, e o restante, 32%, terão 3 ondas de surgimento de folículos antrais. Para a gente ver assim, que é uma quantidade grande de folículos que está ali sempre disponível e que, portanto, vem à conclusão disso. A gente pode iniciar um período de estímulo ovariano em qualquer fase do ciclo. De modo usual, a gente começa no início de cada ciclo. Fica mais didático, fica mais de fácil compreensão. Mas a gente pode sim iniciar um período de estímulo ovariano no início, no meio, no final do ciclo, né? Inclusive no que a gente chama de fase lútea. E quando que a gente pensa nisso? Os resultados são muito semelhantes de qualidade, de resultado de estímulo, de número de óvulos e tudo. Mas quando que a gente vai pensar em estimular, por exemplo, uma mulher numa fase lútea? A gente lembra,
Em algumas situações, certas pacientes vão ter muito pouco tempo disponível para fazer um tratamento desse que dura em torno de 10 a 12 dias. Mas às vezes você vai ter uma paciente que está ali na sua frente e que não tem tanto tempo, ela não é da sua região, ela veio muitas vezes fazer um tratamento e retorna à sua residência. Esse é um grupo de pessoas. Algumas mulheres são diagnosticadas com doenças em que precisam iniciar um tratamento, sejam cirúrgicos, ou quimioterápicos, ou radioterápicos. Então a gente não tem muito tempo. Então a gente sabe que pode começar um estímulo logo que essa paciente chega até você. Não precisa a gente esperar o próximo ciclo para iniciar um tratamento. Esse é um ponto muito importante. E a gente tem 3 modalidades principais de estímulo ovariano, que o primeiro é aquele mais convencional, aquele que se faz no início do ciclo. A gente tem o random start, que esse random vem de... ele lembra assim, para a gente que a gente pode começar um estímulo em qualquer momento do ciclo menstrual dessa paciente, né? E temos também uma outra modalidade, uma outra estratégia, que é o duo-stim. O duo-stim é a execução de 2 períodos de estimulação ovariana em sequência. Então a gente faz um período de estimulação que dura de 10 a 12 dias, após o que? Passados 3 a 5 dias da primeira captação dos óvulos, a gente então inicia um outro processo de estimulação ovariana, que também dura em média de 10 a 12 dias, para que a seguir a gente faça a segunda captação dos óvulos. Essa modalidade ela é indicada de modo principal para aquelas pacientes que têm uma baixa reserva ovariana. Em algumas situações a gente consegue resultados muito interessantes com esse tipo de tratamento, mas também pode ser feito para aquela paciente que, por exemplo, vai iniciar uma sequência de tratamento do seu problema de saúde específico, e a gente não tem tanto tempo. E para garantir um número maior de óvulos, a gente então recomenda um outro estímulo visando ter um número maior de óvulos. Então cada caso vai ser bem discutido com o seu médico. E, por final, a última pergunta que fica também atrelada a isso que a gente está falando, que é o número ideal, o número adequado de óvulos. Essa pergunta a gente precisa responder à paciente de modo muito claro, porque congelar óvulo, e isso a gente precisa deixar muito claro para que não haja dúvida, não é garantir uma gravidez para o futuro. Congelar óvulo é garantir, dar oportunidade a essa mulher de preservar uma fertilidade. Então, faça isso. A gente precisa orientar, e existem alguns trabalhos muito bem desenhados que tentam definir por faixa etária a quantidade ideal para que a gente tenha recomendado de número de óvulos. Como eu falei, esse número de óvulos vai depender, então, da idade de cada paciente, e isso vai ser bem colocado. A gente segue algumas linhas, alguns trabalhos. Eu, particularmente, sempre mostro umas tabelinhas para os pacientes quando faço o trabalho, uma conversa de aconselhamento, mostrando que, por exemplo, congelando óvulos de uma mulher abaixo de 35 anos, por exemplo, se a gente consegue, num processo de tratamento, uma quantidade de 10 óvulos maduros, que são aqueles óvulos em metáfase 2, a gente está falando de uma chance real não de gravidez, de nascimento vivo, de um bebezinho em casa, de um pouco acima de 60%, de 60% a 70%. É um resultado bem razoável, mas não é garantia. A gente lembra que 30 a 30 e poucos % dessas pacientes abaixo de 35 anos, então, com essa quantidade de óvulos, podem não conseguir os seus óvulos para uso futuro. Essa informação é muito importante porque, na medida do envelhecimento dessa paciente, vão sendo necessários, então, um número maior de óvulos, e a gente precisa também deixar claro para essas pacientes
Todas essas possibilidades que se distribuem na faixa etária que essa paciente se encontrar. Então, tudo isso deve ser feito uma conversa muito clara, muito direta, né? Acho que era basicamente isso que eu tinha para tratar para vocês. Um outro ponto também, que é muito usualmente feito pelas pacientes. Algumas pacientes congelam seus óvulos e com a ideia de deixar esses ovinhos em stand-by, né? Às vezes essa mesma paciente com óvulos congelados, quando lá na frente tenta o seu congelamento, se não houver um risco maior, se ela também não estiver numa idade muito avançada, ela pode muito bem tentar a sua gravidez a partir de métodos convencionais, tendo relação em casa e deixando esses óvulos congelados para uma situação eventual em que ela não consiga a sua gravidez. Então, tudo isso a gente tem a oportunidade e a gente fica muito próximo das pacientes de desenvolver um bom raciocínio, explicando tudo passo a passo, explicando todas essas possibilidades. Mas sim, o congelamento de óvulos é realmente um método que veio e se encontrou diante desse novo perfil social que foi se apresentando nas últimas várias décadas para trás. Então era basicamente isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo. A gente vai voltando por aqui com outros temas, então, de interesse geral, tá bom?